Bem-vindos a mais um episódio de Santas dos Últimos Dias. Hoje a gente vai discutir primeiro NEF do 6 ao 10. Eu sou a Elisa Luxim Eu sou Bianca Beck. e vamos pular direto para o capítulo 6. Neste capítulo, o NEF está falando sobre o propósito de ele estar escrevendo nas placas, né? E eu gostei muito porque ele fala o propósito dele e o desejo dele ao escrever. E eu, de novo, fiz aquele exercício para mim de substituir com para mim mesma. Ali no versículo 4 diz: Pois tudo o que desejo é persuadir, ele fala os homens, mas eu vou substituir por meus filhos, a virem ao Deus de Abraão e o Deus de Isaque e o Deus de Jacó e serem salvos. Não escrevo, eu posso substituir por não ensino, não falo, portanto, as coisas que agradam ao mundo, mas as que agradam a Deus e aos que não são do mundo. Uhum. Ah, e aí ele fala que ele vai falar para as próximas pessoas que também vão receber as placas para não ocupar as placas com as coisas que não são de valor para os filhos dos homens. E aí só me fez pensar que deve ser a minha prioridade quando eu ensino os meus filhos. Tem tantas coisas que a gente pode ensinar hoje em dia, né? Desde as coisas seculares, as coisas espirituais, mas que o objetivo de tudo que nós ensinamos, realmente deve ser de persuadir eles a irem a Cristo, a buscar Jesus Cristo, a buscar Deus e buscar a salvação, e é isso que vai trazer alegria de verdade para eles. Eu acho que eu tive pensamentos bem similares ao teu. Eu senti que Neff, ele estava focado em não desperdiçar o espaço e o tempo que ele tinha ao fazer os registros com coisas mundanas. Então ele deixa isso bem claro. E para mim fica claro que ele alcançou esse objetivo. Os capítulos que a gente estudou até agora, eu acho que ele teve muito sucesso nessa meta que ele colocou ali para ele. Basicamente foi isso, né? Ele escreveu ali uma meta para os registros. Eu também fiquei pensando sobre as nossas prioridades e fiquei pensando sobre as distrações que a gente tem hoje em dia, que às vezes nos impedem de colocar Deus em primeiro lugar. Eu espero conseguir na minha vida não dar mais espaço para as coisas mundanas do que para as coisas de Deus. E ter esse foco e essa prioridade. Uma frase que eu gosto muito, eu aprendi essa frase, quem compartilhou ela foi. Tem uma família que tem um perfil no Instagram que eles fazem ensino domiciliar, e o nome do perfil deles é Educando para o Céu. E eu gosto muito porque muito do que ela fala é que ela tá educando, ela tá ensinando os filhos, tanto coisas seculares como espirituais, para levar eles de volta à presença de Deus, né? Usando as palavras dela, ela fala diferente, mas. E a frase que ela usa que eu gosto muito é: a educação da alma é a alma da educação. A gente pode aprender muitas coisas seculares e eu acho que é importante, é essencial aprender a parte secular, mas o mais importante, o que vai levar os nossos filhos de volta à presença do Pai Celestial, é educar a alma deles, educar a vontade deles, ajudar eles a usarem o arbítrio deles da maneira certa. E voltando ao que Neff falou, né? Persuadindo eles a virem a Cristo, a virem a Deus. E essa frase me marcou muito. E eu tento me lembrar dela quando eu tô tentando ensinar meu filho as coisas. Que tudo bem se, né, ele tiver com dificuldade ali em ler ou em aprender o beabá, mas ele tá aprendendo a ser gentil, ele tá aprendendo a ser caridoso, ele tá aprendendo a perdoar, ele tá aprendendo a se arrepender, ele tá aprendendo sobre Jesus Cristo, sobre o Salvador dele. Isso é o que vai levar ele de volta à presença de Deus. Isso é a educação da alma dele. Muito bom. Ali no versículo 5, quando diz que Nefe não estava escrevendo as coisas que agradam ao mundo, eu fiquei pensando sobre o mundo que a gente vive hoje, com as mídias sociais e com a internet. A gente vive numa sociedade de exposição, né? A gente está toda hora se expondo e mostrando as coisas para as pessoas e compartilhando a nossa vida.
Pra gente que mora longe dos nossos familiares, é muito legal ter acesso à internet, poder compartilhar com os nossos amigos e pessoas queridas uma parte da nossa vida. Mas a gente sabe que existe também o lado negativo, né, dessa exposição. E é muito fácil cair na armadilha de querer agradar as outras pessoas e querer fazer coisas para mostrar para as outras pessoas alguma coisa. Mas quando eu tava lendo, eu fiquei pensando que não importa o que que a minha vizinha pensa, o que que a pessoa lá na mídia social vai pensar de mim, se eu estiver educando a alma, como tu disse, porque eu tô educando a alma do meu filho para Deus. E é a opinião dele que importa, é a única opinião que importa. Acho que é uma boa pergunta para se fazer diariamente, né? Quando a gente chega no final do dia e você pensa, ok, como que foi? O que que eu ensinei para os meus filhos hoje? O que que eu fiz hoje? E é uma armadilha que eu me pego muitas vezes, Eu também. tentando fazer as coisas para agradar os outros ou para, né, que os outros pensem algo bom de mim. Uhum, uhum. Ah, Qual é a minha intenção ao fazer o que eu tô fazendo? Eu tô fazendo isso para mostrar para alguém, para ser bonito, eu tô fazendo isso pro meu próprio ego. gostei muito disso. Capítulo 7 começa a falar que eles voltaram ali para Jerusalém para buscar as esposas. Coisa legal, né? Coisa boa. Dessa vez, a mãe e Lemuel estavam bem felizes. Eles não murmuraram no caminho a Jerusalém dessa vez. Dessa vez, não. Mas o que eu acho interessante, ali no versículo 2 fala que o Senhor ordenou que eles retornassem para Jerusalém. E eu fiquei me pensando, por que que ele não mandou tudo de uma vez? Eu já ia voltar lá, né, para pegar as placas. Já depois que pegar as placas, já dá uma passadinha ali na casa de Ismael e convida, né, a família dele para se juntar a vocês. Por que fazer essa viagem? A gente comentou no episódio passado, né, quão longa era essa viagem. É. Por que fazer isso separado? A reflexão, a inspiração que eu recebi foi provavelmente Deus não queria sobrecarregar eles. Se era essa a razão real ou não, não sei. Mas eu penso, né, se eu fosse, né, Filamão ou Lemuel, um deles lá, e Deus me mandasse fazer essas duas coisas, acho que se fosse Nefe, ele ia, né? Ele confiava tanto em Deus. Mas mesmo assim, Deus dá em partes pra gente, um pouquinho de cada vez, pra realmente evitar que a gente se sobrecarregue, mas eu acho que também é um bom ponto, pelo menos pra mim. Eu sinto muita ansiedade quando eu começo a pensar tudo que eu tenho pra fazer num dia ou numa semana. E muitas vezes essa ansiedade me paralisa. Eu penso, não, não tem jeito, não vou conseguir. E aí eu pego e fico sentada ali passando tempo, porque me deixa assim. Ah, mas eu acho que é importante a gente aprender essa habilidade, né? De compartimentalizar, não é nem compartimentalizar, de dividir em pequenos passos, né? Ok, eu tenho que levantar da cama, eu tenho que me exercitar, é isso que eu vou fazer. E focar naquela uma atividade, né? E foi isso que Deus guiou e ajudou eles a fazer. Ok, seu único objetivo agora é pegar as placas. Bom, pegou as placas? Legal. Agora, o seu próximo objetivo é buscar a família de Ismael, suas esposas. E Deus ia dando passo a passo. E também é um bom princípio para a gente ensinar os nossos filhos, né? Eu acho que cada idade tem uma capacidade diferente. Mas eu vejo, se eu vou lá e eu falo pro meu filho, ok, limpa o teu quarto. Ele tem 3 anos. O que que significa limpar o quarto para ele, né? Não Uhum. significa nada. Mas se eu digo, ok, vamos lá, os teus Legos estão no chão. Vamos juntar os Legos e colocar na caixa? Você junta os Legos amarelos, eu junto os verdes. E a gente faz, ok, os Legos estão guardados, agora olha aqui pro teu quarto. Qual é a próxima coisa que a gente pode fazer? Né? Vamos guardar as tuas roupas. E isso pode ser aplicado de diversas maneiras, em diversos contextos, mas eu acho muito legal esse princípio que Deus está ensinando aqui nas escrituras. A gente pode separar em pequenos passos, e isso vai ajudar a gente a atingir muito mais objetivos e muito mais coisas. Sim, eu gosto muito de usar listas de tarefas com a minha filha. A gente faz listas e quebra as tarefas em tarefas menores. E dá aquela sensação, assim, de ter conseguido fazer alguma coisa quando você consegue dar um check na tarefa, né? Ela adora essas listinhas. E tem um monte de listinha jogada por todos os cantos aqui da casa que vão se acumulando. Eu sinto a mesma coisa, aquele sentimento de satisfação cada vez que faz um É. check.
Uhum. Mas estava comentando sobre a ida deles para casa de Ismael. E uma coisa que eu achei interessante sobre isso é que fala no capítulo 4 que Nefe. Porque assim, né? Imagina, para Ismael. De repente chegam lá os quatro rapazes pedindo as filhas dele em casamento, pedindo elas em casamento e convidando elas para ir pro deserto com eles, né, para abandonar tudo. Sério, o que que tu ia pensar? Eu tenho uma filha, eu fico imaginando se chegasse um rapaz aqui na porta de casa e falasse uma coisa dessa, meu querido, bateu na porta errada. Me lembra a história de do meu pai e da minha mãe. Não, meu pai não convidou para minha mãe ir pro deserto, né? Mas meu pai era um estudante e eu lembro que meu avô não ficou muito feliz com a ideia de pedir ela em casamento, Não tinha nada, né? né, nos olhos dele, né, sem estrutura, talvez, pro casamento. E daí agora eu tô imaginando o Ismael, como tu disse, né? Uhum. E as quatro, né? Tudo de uma vez só. De uma em uma até dá para ir preparando o coração, vai preparando o coração, né, vai ganhando experiência e tal, mas as quatro de uma vez. Enfim, aí fala no versículo 4: E aconteceu que subimos à casa de Ismael e obtivemos favor aos olhos de Ismael, de maneira que lhe transmitimos as palavras do Senhor. E daí no 5: E aconteceu que o Senhor enterneceu o coração de Ismael e também de sua casa de tal maneira que eles desceram conosco ao deserto, à tenda de nosso pai. Eu fico imaginando, primeiro, como que eles ganharam favor aos olhos de Ismael, porque aqui não fala, né? Não é específico, só fala que eles ganharam favor aos olhos de Ismael. O Éber, meu marido, ganhou favor aos olhos do meu pai quando ele tomou chimarrão. Meu pai disse que ele podia casar comigo se ele tomasse uma cuia de chimarrão. Eu fico pensando, o que que será que eles tiveram que fazer para ganhar esse favor aos olhos de Ismael? Mas não é o caso, porque a gente não sabe, vai ficar só especulando, né? Mas eu achei interessante que ele disse que ele transmitiu as palavras do Senhor. Então ele estava ali, primeiro, que ele estava cumprindo o mandamento de Deus. Segundo, ele estava prestando testemunho, né? Compartilhando as coisas que o Senhor queria que ele compartilhasse. E por causa disso, ele convidou o Espírito. E o coração de Ismael, então, foi enternecido de tal maneira que não foram só as filhas de Ismael que foram para o deserto, ele decidiu mover a família inteira dele. E eu achei isso muito interessante, porque realmente o nosso coração, ele é o instrumento mor de conversão. A Sherry Dew tem um livro que eu estava lendo dela agora em janeiro, que fala sobre receber revelação pessoal, e ela diz que se você não sente no seu coração, você não consegue convencer a sua mente. E eu achei interessante que o coração de Ismael foi enternecido e a mente dele daí foi convencida. E de que forma que a gente pode convidar o Espírito no nosso lar para que a gente possa talvez conseguir convencer os nossos filhos de algumas coisas, né? Porque tem muitas coisas que são, eu não sei pra ti, pra quem tá nos ouvindo, mas que eu sinto assim que são umas batalhas no dia a dia, né? Pra que você consiga que os filhos façam determinadas coisas, mas eles não vão fazer de boa vontade, a gente não vai conseguir convencer a mente deles de fazer alguma coisa se o coração deles não tiver envolvido. E quem toca o coração é o Senhor, é o Espírito de Deus. E existem várias formas, né, de o Espírito tocar o coração. Pode ser através das palavras de Deus, mas talvez seja através de uma música inspiradora, talvez seja ter no nosso lar os hinos tocando no background, né? Ter sempre alguma música. Não precisa ser também só hino. Eu gosto muito de música clássica. Eu sinto que a música clássica me inspira. Eu coloco para tocar na minha casa com frequência. Ou algum outro tipo de música que você sinta que possa inspirar. Talvez seja através da leitura de livros, de histórias que inspiram, que vão fazer com que o coração do seu filho seja tocado, livros que ensinam bons valores e que talvez tenham personagens que demonstram força de caráter ou que exemplificam alguma coisa que você está tentando ensinar para o seu filho. Talvez seja uma historinha na hora de dormir que possa ensinar alguma coisa para que o coração deles possa ser enternecido. Eu acho que existem várias formas disso acontecer, mas através do Espírito é mais efetiva, né? Porque ele fala diretamente ao nosso coração. Enfim, achei interessante a forma como o Neff abordou
essa situação delicada. Eu achei muito legal o que tu falou, porque eu não tinha prestado atenção nisso, até tu falar. Mas que às vezes eu me vejo assim, tentando convencer o meu filho com, né, com, com o meu próprio entendimento, com o meu, sem usar as palavras do Senhor, ou sem usar as coisas que inspiram e que vão ajudar a enternecer o coração. Ou eu Uhum, vejo às vezes eu forçando o meu filho a fazer alguma coisa. uhum, Então, eu gostei muito disso, que a gente pode usar a palavra do Senhor e tentar enternecer, uhum. amolecer, mudar o coração deles, para Sim. que aí eles tenham desejo de fazer o que é certo. Sim. Muito Claro legal. que, né, assim, tem coisas que não tem opção, né? Tem Não as negociáveis. não negociáveis, exatamente. A gente tem aqui em casa as coisas que são não negociáveis. E essa não tem coração duro, mole, não tem espírito, não tem nada que me faça negociar elas. Vai acontecer, ponto final. Gostando ou não, É lei. né? O próximo ponto que eu gostei foi ali no versículo 17. Então, a família de Ismael decide, sim, se juntar a Nef, né? O coração de Ismael enternecido. E eles começam a viagem, claro, as coisas ficam complicadas e difíceis. Laman e Lemuel de novo se iram com Nefe, algumas das pessoas, dos familiares de Ismael também se juntam a eles. E aí amarram Nefe. E aí Nefe faz uma oração. E ele diz: Ó Senhor, de acordo com minha fé em ti, livra-me das mãos de meus irmãos. Sim, dá-me forças para romper essas cordas com que estou amarrado. Eu estava lendo esse capítulo quando eu comecei a minha leitura, eu estava grávida, né? E eu escrevi: deve ser minha oração a Deus como mãe, especialmente durante a gravidez. Quando ele fala, dá-me forças. Porque o que mais me faltava era força. A força física, a força emocional, a força psicológica, às vezes, de fazer as coisas. E eu sinto que, na vida em geral, seja quem for mãe ou não for mãe, passa por isso. Às vezes a gente não tem força para fazer o que é preciso fazer. Mas eu, em especial, quando eu tô grávida, parece que essa minha força vai pro espaço, assim. Qualquer força que eu tenha vai pro espaço. E eu achei muito interessante que ele pediu forças pra romper. Ele não disse rasga essas cordas, né? Ele disse me dá a força que eu preciso pra eu conseguir. Então, me capacita, me ajuda a sobrepujar isso. Não resolve o problema pra mim. Ele podia ter dito, ele falou, né, primeiro, livra-me das mãos dos meus irmãos. Mas ele falou, me dá a força pra romper as cordas. Então, só achei legal que às vezes eu penso, só tira essa dificuldade da minha vida, faz o meu filho parar de chorar, Uhum, né? Digamos. Mas eu posso pedir, me dá força para ter paciência com o choro do meu filho. Me dá força para ser firme com o meu filho. Me dá força para conseguir chegar até o final do dia, porque eu tô muito cansada, porque eu tive que acordar diversas vezes de madrugada para amamentar ou uhum, para atender um filho que tá doente. uhum, Né? Seja lá qual seja a situação, a gente pode orar por essas forças. E Deus, ele não vai tirar a dificuldade da gente, mas ele pode sim. Até hoje eu não sei como é que eu sobrevivi os primeiros meses depois que os meus filhos nasceram, mas eu recebi a força. E uhum. eu tô aqui viva hoje. Mas ele me deu a força para cumprir aquilo que eu precisava cumprir. Eu gostei muito disso. Eu sinto que eu lembro quando eu li pela primeira vez o livro de Mórmon e eu li esse versículo, então eu estava assim naquele processo de aprender as coisas sobre o evangelho e de conversão e de mudar hábitos e de mudar a minha vida. E eu lembro claramente assim de implorar a Deus para que ele me desse forças para que eu conseguisse mudar o meu coração e as minhas tendências naturais, as tendências que eu cresci aprendendo e fazendo. E às vezes, assim, eu me sentia impaciente, eu pensava, poxa, mas não pode só me transforma, só assim, só me muda completamente. Eu quero acordar amanhã e eu quero ser uma nova pessoa. Faz um bibiri-babiri-bum aqui comigo. É, basicamente, mas a realidade é que até hoje eu luto contra essas tendências. É uma luta constante. Tô continuamente ainda pedindo forças. E eu acho que esse é um dos fatores, assim,
que fazem a maternidade ser mais complexa, porque além de você estar lidando com os sentimentos e as tendências naturais dos teus filhos e ajudando eles, guiando eles, ensinando eles, você também está lidando com as tuas próprias dificuldades. E então você não precisa só a força, talvez, física para realizar as tarefas do teu dia, para cuidar do teu filho, para ter energia para brincar, mas você precisa da força mental, da força emocional para você conseguir sobrepujar as suas tendências. Talvez uma das minhas tendências é ser muito rígida, e eu tenho que estar constantemente me lembrando disso. Mas eu lembrei, enquanto tu estava falando, de um discurso do Elder Bednar. Na verdade, ele estava falando sobre as bênçãos do dízimo, mas ele estava falando que, às vezes, as bênçãos que a gente recebe, quando a gente ora ao Senhor pedindo por alguma coisa, a gente precisa estar espiritualmente muito atento e prestando muita atenção para perceber. Porque ele fala assim: às vezes nós podemos pedir a Deus por sucesso. Mas em vez de ele nos dar o sucesso, ele vai nos dar a estamina física e mental para perseverar e conseguir alcançar o sucesso que a gente precisa. É aquela comparação, né? Ah, vou pedir pra Deus pra ficar mais musculosa. Legal. Ele não pode fazer um bibiri bum ali pra... De repente eu acordo no outro dia com mais músculo, né? Ele pode me ajudar, ok, a ter uma inspiração. Como que eu vou me exercitar? Ele pode me ajudar a dar força pra eu conseguir correr mais Uhum. tempo, levantar mais peso. E vai ser um processo. Isso. E a gente é muito imediatista. Eu sou muito imediatista, né? Também. Eu quero agora. Um outro pensamento que eu tive ali no final desse capítulo é quando Neff consegue sair das cordas e aí os irmãos dele vêm pedir perdão pra ele. Aham. E ele fala assim: perdoo vocês. E aí ele fala pra eles irem pedir perdão a Deus. E me fez pensar de novo como mãe, né? Que a gente é uma maneira de ensinar e ajudar nossos filhos no processo de arrependimento, em geral, a voltar eles a Deus, né? Ah, você fez uma coisa errada, eu te perdoo, né? Mas guia eles pra Deus, né? Vai lá e conversa com o Pai Celestial. Tenha essa conversa sincera com ele, pede perdão, pede ajuda dele pra você fazer melhor na próxima vez. E Uhum. eu achei bem interessante que foi o que Neff disse. Ele disse: não, eu perdoo, eu amo vocês, vocês são meus irmãos. Não falou exatamente isso, mas eu imagino. Uhum. E, e ele falou: e exortei a pedirem ao Senhor, seu Deus, que os perdoasse. Sim. E achei um princípio bacana. É, e eu achei interessante porque, claro que provavelmente as situações que os nossos filhos vão precisar se perdoar não vão ser tão extremas, né? Eles não vão estar tentando literalmente matar um ao outro. Ah, Esperamos ou não, que né? não. Se fosse eu e o meu irmão, teve algumas instâncias que eu lembro. Eu achei legal isso. Mostrar um exemplo nas escrituras, né? Em que um irmão perdoou o outro. Meu filho reclama. Ele tem 3 anos e os gêmeos têm 6 meses, né? Às vezes os gêmeos pegam no cabelo dele e puxam. Ele vem chorando. Eles puxaram meu cabelo. Eles não entendem, né? Perdoa os teus irmãos, querido. É. E é difícil, né, para ele entender também, né, com 3 anos. Ok, capítulo 8. Esse capítulo aqui é o capítulo da visão da árvore da vida. Mas eu quero te perguntar uma coisa, vamos ver se tem uma resposta. O Hum, porquê que o primeiro versículo fala sobre as sementes de toda espécie? havíamos juntado todo tipo de sementes de toda espécie. Tanto de grãos de toda espécie quanto de semente de fruta de toda espécie. Daí, e aconteceu que, durante a permanência de meu pai no deserto, eu nunca tinha notado, mas parece assim bem aleatório, né? Pô, muito legal, nunca tinha percebido. Isso veio da tua cabeça. Porque eu achei muito aleatório, assim, ele tem um versículo ali, e daí, de repente, começa a contar sobre o sonho que o Lei teve. A gente acabou de aprender que Nefe não estava, ele era muito consciente do que ele estava escrevendo nas placas, né? Então, tudo que tá aqui eram coisas que Deus queria que estivesse aqui. E então não foi desperdiçado, era para estar aqui. Não foi à toa. Não foi à toa. Eu queria compartilhar de novo, tava ouvindo naquele mesmo podcast que eu comentei antes, o Follow Him. E a mulher que tava falando sobre isso, ela se refere ao capítulo de Jacó 5. Jacó Hum, 5 tá falando.
da parábola das videiras. E são as palavras de Zenos e que estavam nas placas de latão. Então, a hipótese dessas pessoas que estavam naquele podcast discutindo que tudo que vem nesses próximos capítulos aqui, do capítulo 8 até as revelações que o próprio Nefe recebe, Aham. tem muita relação com o plano de salvação, não o plano de salvação, mas o plano de Deus, o plano de redenção das pessoas aqui nesse mundo de uma maneira mais geral. Claro, aplicada aos indivíduos, mas também às nações. Eles falam sobre salvação, conectando com a tua pergunta. A gente raramente recebe, raramente não, acho que, não sei se nunca é uma palavra muito forte, mas a revelação ela não vem num vácuo. A revelação ela é conectada com alguma coisa que a gente esteja pensando sobre o assunto ou que a gente esteja nutrindo ou esteja perguntando, né? A gente está ponderando, está buscando revelação. Esse é o padrão Uhum. que a gente recebe revelação. E a hipótese dessas pessoas que estavam conversando aqui muito dessa revelação que veio do sonho do Lei e depois a visão que Nefe teve como consequência desse sonho, das perguntas que ele fez a Deus, tinha relação ao que eles estavam, no momento deles, lendo as escrituras, né? A gente está lendo as escrituras agora e a gente está discutindo as revelações que a gente está recebendo. Uhum. E eles estavam em um padrão bem semelhante. Eles estavam lendo lá nas placas de latão, lendo as escrituras, e eles estavam recebendo revelação e aí escrevendo as revelações que eles estavam recebendo. E aí tu trouxe um ponto que eu achei muito interessante, que eu nunca tinha observado. Eles estavam juntando sementes. E aí vem a visão sobre uma árvore, né? E daí o fruto da árvore. E aí fala sementes de toda espécie, grãos de toda espécie, quanto de sementes de frutas de toda espécie. Uhum. Então, eu acho que existe essa conexão, né? Ele provavelmente estava lendo lá sobre a videira, a parábola da videira que Zé nos ensina, e aí ele está aqui catando as sementes, né? Preparando as coisas no deserto, e aí eu acho que ele devia estar pensando bastante sobre esse tipo de coisa. Uhum. Muito Não bom. sei. Enquanto tu estava falando, foi essa minha linha de pensamento, foi isso que eu comecei a desenvolver, porque eu sei que Deus fala conosco de acordo com o nosso nível de entendimento, e ele fala da mesma forma como a gente fala, né? Ele tem que Uhum. falar de uma forma que a gente entenda e dentro das experiências que a gente teve. E Jesus Cristo fazia isso de forma magnífica, né? Ele falava em parábolas usando coisas do dia a dia das pessoas daquela época, para que elas conseguiam ter uma correlação, conseguiam entender aquilo que ele estava falando por causa disso. Então, eu imagino que, primeiro, deve ter levado muito tempo para juntar sementes de toda espécie. De toda espécie. Não é de algumas espécies, é de toda a espécie. E grãos de toda espécie, né? E de frutas de toda espécie. Então, eu acho que eles deveriam estar envolvidos nesse trabalho. E é um trabalho Uhum. manual, é uma coisa que devia consumir uma grande parte do tempo deles. Imagino que eles tinham que sair caminhando e procurando árvores, deveria ter ali um planejamento, não sei. Então, eles estavam envolvidos nisso. E faz muito mais sentido para mim agora que o Neff desse essa introdução pro sonho que o pai dele teve. Interessante. Gostei muito de aprender sobre isso. Não, muito interessante a tua pergunta. Eu acho que é uma abordagem muito boa para se ler as escrituras, essa abordagem que tu fez, né? Esse versículo tá aqui por alguma razão. Ele não ia se dar todo o trabalho de escrever um parágrafo extra para alguma coisa que não tivesse muita relevância. E é importante a gente lembrar também que não só foi o Nefe escrevendo, depois veio o próprio Mormon e resumiu, né? Compilou. Então, meio que passou pelo crivo, passou ali pela edição de mais uma pessoa, né? Uhum. Se o Mormon deixou porque eu imagino que o Mormon deve ter tirado algumas coisas, ou Uhum. adicionado, não sei, Uhum. mudado, ele deixou. Então, acho legal, muito, muito legal essa abordagem de, na nossa leitura das escrituras, né? Perguntar, isso aqui tá aqui, por que será? Uhum. Uma outra coisa interessante também que eu percebi é que meio que tá se tornando um padrão, assim, mas os capítulos começam com algum tipo de revelação de lei. Capítulo 8 ele tem um sonho, uma visão. Capítulo 7 o Senhor fala a lei mais uma vez que eles deveriam voltar a Jerusalém. Capítulo 6 não, mas capítulo. Enfim, vários desses capítulos o Lei estava tendo uma revelação.
eu fiquei pensando, né, que como líder da família, ele estava constantemente buscando revelação. E nós somos líderes da nossa família, na nossa vida, e a família dele foi grandemente abençoada pela diligência dele em buscar revelação. Eu fiquei pensando só sobre isso, sobre como que eu posso fazer para receber revelação pela minha família. Não, não vou esperar que só o meu marido faça isso, mas como que eu posso receber revelação para os meus filhos, para as dificuldades que eu tô tendo. Ou, no meu caso, ensino domiciliar, eu tenho muitas experiências de ter recebido revelação sobre qual material eu deveria comprar, qual coisa eu deveria deixar de estudar por enquanto. Assim, já aconteceu de a gente começar um material de ciências e eu tava orando e eu senti que é um pouco avançado, que eu preciso voltar pro básico, e a gente começa a estudar e tudo faz sentido. Então, eu sinto que a gente deve estar buscando essas revelações, assim como o Lei estava constantemente. Eu achei muito legal porque leva muita intenção, muita intencionalidade na parentalidade. E a gente está numa parceria com Deus. Então, se a gente buscar a ajuda dele, ele não tem razão para não guiar a gente, né? Como tu falou no episódio passado, ele é o que está mais interessado no sucesso dos nossos filhos. Então, Hum, ele vai dar, vai guiar, vai ajudar a gente. Então, o sonho de Lei é muito interessante, mas resumindo, ele chega a um local onde tem uma árvore, ele come do fruto, é o fruto mais doce, mais delicioso que ele já comeu na vida dele. E aí ele começa, claro, a procurar pela família dele, as pessoas que ele mais ama. E aí ele encontra a Saria, o Sam, o Nefe, eles estão meio perdidos. E aí ali no 14, versículos 14, 15, 16 e 17, conta que ele ficou procurando pela família dele e o que ele fez foi acenar. E eu achei muito interessante, né? Ele não saiu da árvore em nenhum momento, não abandonou aquele fruto. Ele permaneceu lá e ele acenou, ele chamou e ele convidou, né? Sei, hey, eu tô aqui, chega mais. Olha aqui que delícia, vem provar. E aí o que eu escrevi aqui quando eu tava lendo foi: minha responsabilidade como mãe é acenar e indicar onde está o fruto para que os meus filhos saibam onde encontrá-lo, mas é a escolha deles se vão querer provar do fruto ou não. Acho que volta assim um pouco. Eu sinto que na maternidade a gente está sempre tentando encontrar o equilíbrio, né? Mas como tu disse, tem coisas que são não negociáveis. Mas acho que no final das contas, um dia meu filho vai ficar maior de idade, um dia ele vai fazer as escolhas dele, né? Ele vai sair de casa e vai vida que segue, vai ser né, sua própria pessoa. E tem as coisas não negociáveis nesse momento, que eles são muito novos para fazer suas próprias decisões, mas no plano maior, o meu objetivo, a minha responsabilidade como mãe é constantemente estar acenando, estar chamando, estar convidando e dizer: ei, aqui está o fruto é delicioso, vem provar. Mas que no final é uma escolha deles. Eu acho que ajuda muito também a gente, às vezes, não se culpar tanto uhum, como pais. O próprio Lei, pensa, ele era um profeta, ele era um homem muito bom, estava recebendo constantemente revelações, né? E alguns dos filhos dele escolheram não provar no sonho e posteriormente, né, fora do sonho. uhum, Isso não fez o Lei parar de acenar, ele continuou acenando, continuou convidando, mas não fez ele ser um pai ruim, porque os filhos dele escolheram algo diferente, uhum, né? E em algum momento a gente vai ter que respeitar as decisões dos nossos filhos. Também não faz dos nossos filhos pessoas ruins, que eu acho que é algo também muito importante para a gente lembrar, né? Não rotular eles, não pensar no plano maior de Deus, no fim das contas, né? Deus vai sempre continuar dando chances, chances, chances e, e continuar amando. Isso não deve mudar o amor que a gente tem pelos nossos filhos, uhum, mas que a minha responsabilidade como mãe é acenar, é indicar, é convidar. E aí eu tenho que aprender qual é o limite, né? Em que eu preciso aprender a respeitar as escolhas deles e continuar amando. Porque continuar amando é uma forma de continuar acenando, é compartilhar, de uma certa maneira, a doçura daquele fruto, né? O amor de Deus através do meu amor pelos meus filhos. Continuar amando, continuar esticando a mão. Eu acho que a maior diferença entre o nosso amor e o amor de Deus é que o amor dele é
100% incondicional. Eu acho que é uma das partes mais lindas do amor de Deus e é uma coisa que faz com que a gente queira estar próximo dele, queira estar mais próximo dele, porque ele nos ama, não importa o quê, não importa o que a gente faça, ele vai continuar nos amando. Sim, ele tem padrões, né? E ele estabelece limites e ele nos ensina o que ele quer que a gente faça, ele nos dá mandamentos, mas é tudo para o nosso bem, para nossa segurança, para nossa proteção. Independente se a gente escolhe guardar os mandamentos ou não, o amor dele ainda tá lá. E eu acho que é algo que a gente deve tentar fazer. Claro que é mais difícil para a gente, né, com as nossas limitações, mas poder dar esse presente para os nossos filhos de amor incondicional, com certeza é uma forma de estar acenando, como tu disse. Adorei isso que tu falou, nunca tinha prestado atenção. E me lembrou de uma amiga minha, estava conversando com a mãe dela uma vez, e alguns dos filhos dela decidiram não provar do fruto. Fizeram essa escolha consciente. E eu perguntei para ela, como é para você? Como que você se sente sobre isso? E ela falou, ok, é mesmo. Ela falou assim, olha, eu fiz tudo o que eu pude. Eu ensinei os meus filhos da melhor maneira que eu sabia como ensinar. E eles são pessoas excelentes, eles têm um caráter muito bom. E conforme eles foram crescendo, eu percebi que a minha responsabilidade foi diminuindo. Eu tinha uma responsabilidade muito grande com eles quando eles eram pequenos, enquanto eles estavam sob a minha proteção. Mas a partir do momento que eles saem de casa e começam a fazer as suas próprias escolhas, eu não tenho mais nenhuma responsabilidade nisso. São as escolhas deles. Eu fiz o que eu pude e ela disse: agora a minha responsabilidade nesse momento é amar eles e mostrar para eles que eu vou amar eles independente do que eles escolherem para a vida deles. E meu queixo caiu quando ela me falou. Foi a primeira vez assim que eu tive contato com uma pessoa que compartilhou esse sentimento comigo, essa perspectiva, porque eu me sentia, eu não sei, até então eu achava que era uma responsabilidade dos pais, de alguma forma, né, de você continuar tentando, ensinando, mas tem um momento que não, que o seu filho vai fazer a escolha dele e é isso que o Pai Celestial quer, né? Ele precisa que a gente faça a nossa própria escolha, que os nossos filhos façam a própria escolha. Eles precisam escolher seguir a Deus por vontade deles, por conta própria. E achei muito interessante. Obrigada por ter compartilhado isso, eu gostei muito. Eu gostei do que tu contou dessa experiência, a minha responsabilidade, né? O papel, a gente continua sendo pais, a gente continua tendo uma responsabilidade, Sim. mas o papel dessa responsabilidade muda, mesmo quando eles são mais novos, né? Meu papel ali, quando meus filhos são bebezinhos, eu tenho que fralda, eu tenho que amamentar ou alimentar, né? Tem um papel bem presente. Né? Aham. Conforme eles vão crescendo, começa a ir para a escola, ou seja, até com educação domiciliar, eles se tornam mais independentes. E Uhum. eu preciso não só aceitar, mas é importante para o crescimento deles, que eu tire um pouco, que eu me afaste um pouquinho dessa responsabilidade, e permita eles usarem dentro deles, e permita eles terem consequências boas e más das escolhas deles, mas que eu esteja sempre lá, né, para acolher, para amar. Meu último ponto aqui sobre esse capítulo é só sobre a questão do apontavam os dedos, né, zoando Aham. cara das pessoas que estavam provando do fruto. E tem vários tipos de pessoas que a gente vê nessa visão. E o pensamento que eu tive só como mãe é que eu preciso aprender a ignorar ou não dar ouvidos às pessoas que apontam o dedo e que zombam de Uhum. mim, né? Às vezes não é necessariamente alguém vai vir na minha cara e falar zombie, né? Mas pode ser comentários indelicados. Os filhos agora, né? Mas não sei se eu tiver mais ou menos. Mas às vezes você ouve, ai, tem tanto filho em casa. Ou as pessoas fazem comentários indelicados. Às vezes, mas tu não tem filho. Como assim tu não quer ter filho? Não sei, tem tantos comentários, tantas pessoas que fazem essas coisas. E a gente, quando a gente tá
fazendo, cumprindo a vontade de Deus, a gente está provando daquele fruto, a gente está buscando Deus, a gente não precisa se envergonhar e a gente só precisa confiar em Deus e continuar ali. E é o que fala, né? Que eles falaram, que não lhe demos atenção. Porque às vezes, se a gente dá muita atenção, a tentação é se afastar daquele fruto, né? Eu sinto que a vergonha vem quando tu tá meio aqui, meio lá, assim, sabe? Quando tu tá com o pé ali e um pé aqui, assim, tipo, quando tu tá preocupada com o que os outros vão pensar, quando você tá meio que na cerca, assim, sabe? Quando você tá imersa, e eu já tive várias fases, eu acho que a gente tem muitas fases na vida, e eu já tive fases de estar 100% imersa. E eu não tô nem aí pro que vão dizer, pro que vão pensar. Pode me chamar de crentona se quiser, eu não tô nem aí. E eu já tive fases de pensar, nossa, mas será que se eu falar isso vai parecer que eu sou muito crente? Não sei. E eu acho que minha meta pessoal, assim, eu quero isso pra mim. É uma coisa que eu não tô dizendo que eu sou perfeita nisso, que eu faço isso muito bem, mas é algo que tô envisionando pra mim. Tá completamente imersa no Evangelho de Jesus Cristo, a ponto de não tá nem aí pro que as outras pessoas pensam de mim, ou porque elas acham de eu estar, sei lá, os meus amigos que não são membros da igreja tá aqui gravando um podcast e conversando sobre o livro de Mormon e compartilhando isso na internet com outras pessoas. Tá bom, eu sou crentona mesmo. E eu amo ser crentona, porque esse evangelho, ele transformou a minha vida, ele transformou o meu coração, ele me mudou para melhor. Eu não consigo, eu já provei de outra vida. E eu sei que a minha melhor versão existe aqui. E eu sei que Jesus Cristo tem me transformado e continua fazendo isso. E é isso que eu quero para mim, é isso que eu quero para minha família. Eu quero a autoconfiança que vem de saber que eu sou uma filha de Deus, que eu tenho uma identidade divina e que eu tenho potencial, e que eu posso melhorar, e que eu posso crescer. Enfim, eu quero evitar estar no meio termo, sabe? Porque é muito Uhum. fácil se sentir envergonhado, principalmente com as mídias sociais e comparação, e isso e aquilo. Não é fácil fazer essa mudança, né? De não ter que se preocupar com a visão do mundo, com as Uhum, zombarias, sim. mas buscar a aprovação de Deus, que é o mais importante. Ok, indo agora para o capítulo 9, basicamente esse aqui é um capítulo onde Neff conta que ele está fazendo dois registros. Conta que em uma das placas tem os registros seculares, a história secular, e na outra as coisas sagradas. E o que me chamou a atenção nesse capítulo é no versículo 5, quando ele fala que o Senhor ordenou ele que fizesse essas placas para um sábio propósito seu, o qual me é desconhecido. Por isso que Nath falou. E eu sinto que muitas vezes as coisas que o Senhor nos ordena a fazer têm um propósito sábio, mas que nós não sabemos, que nós desconhecemos. E eu acho que muitas das coisas na nossa vida que a gente passa ou que o Senhor nos pede, a gente não tem uma explicação do porquê. Mas quando a gente obedece, assim como o Neff estava obedecendo aqui, mesmo não sabendo o porquê, nós somos abençoados, né? Essa é quase que a definição de fé, né? Que eu tô Uhum. fazendo sem saber exatamente o porquê. E, e eu vejo muitas vezes perguntando, mas por quê? Não parece ter uma razão óbvia, Uhum, mas Neff fez mesmo sem saber. E o que eu acho interessante, né? Nós olhando agora, depois de de 2 milênios e meio, e sabendo a história da tradução do livro de Mormon e de Joseph Smith, para aqueles que não sabem, ou mesmo para aqueles que sabem quando Joseph Smith estava traduzindo o livro de Mormon, traduzindo as placas de latão, ele traduziu uma parte, e aí teve toda a história em que Martin Harris pediu para levar a tradução uhum, para a esposa dele ver, para outras pessoas verem. Toda aquela história com Joseph Smith aconteceu, enfim, aquela tradução foi perdida. E aquela foi uma dessas partes, né? Mas porque Nefe tinha sido obediente, mesmo sem saber o propósito, eles tinham essa sequência, essa segunda conjunto de placas que continham histórias paralelas com o que tinha sido perdido. E aí Deus disse: Não, não traduz de novo, continua de onde tu parou, porque vai ter uma parte ali que vai completar ou vai repetir. E aí deu tudo certo.
Mas o que me fez pensar é que foram 2 milênios e meio depois. Nefe não estava mais vivo para ver isso. E às vezes eu penso assim, eu vou fazer isso porque talvez daqui, né, quando eu for velhinha, eu vou ver o propósito. Mas tem tanta coisa que a gente não. A gente vai morrer, vai passar anos, vai passar gerações, né? E a gente não vai entender, não vai saber o porquê. Uhum. Mas Nefe foi. Não, eu só obedeço. Deus mandou, eu faço. Algum Uhum. propósito tem. E eu talvez nunca vou saber na minha vida, mas Uhum. eu vou obedecer. E aí me inspirou a ser mais obediente, a não ter que buscar uma razão para todas as coisas, para todos os mandamentos, né? Ah, às vezes a gente fica especulando, por que que Deus mandou isso, por que que ele mandou aquilo. Podemos especular o quanto a gente quiser, mas às vezes a gente nunca vai saber. Eu fiquei pensando sobre a minha filha, ela tem uma deficiência física e a gente tem conversa sobre isso muitas vezes. É muito difícil para ela, né? Algumas coisas para fazer, algumas coisas para aprender, algumas coisas. É muito mais difícil do que para uma pessoa que não tem a mesma deficiência que ela tem. E eu imagino, né? Ela nunca me perguntou. Ela já perguntou sobre como que foi que aconteceu, por que que a gente acha que é assim, a parte biológica, a parte da ciência, né? Mas eu imagino que talvez vai ter um dia na vida dela que ela vai se perguntar, né? Mas por quê? Por que que eu nasci assim, né? Por que que eu sou diferente? E eu não sei se o senhor vai fazer isso ser conhecido para ela, né? O porquê que ela tem que passar por essa vida com essa dificuldade, mas eu tenho certeza que tem um propósito. E eu consigo ver, claro, no nosso dia a dia, eu consigo ver o caráter dela sendo desenvolvido, as coisas que ela aprende por causa da deficiência dela, que ela não aprenderia se não fosse isso, as coisas que eu aprendo, que a nossa família tem aprendido com isso. E aí eu consigo ter glimpses, assim, né? Ter aqueles flashes, assim, tipo, talvez, né? Tem algo pra gente aprender sobre isso. Mas será que é isso mesmo? Não sei. Não sei. Talvez um dia a gente vai saber. Mas eu sei que existe um propósito. Muito legal essa experiência, me conectando, né? Uhum, E para terminar, aqui tem mais dois pensamentos no último capítulo. Os versículos do 17 ao 19. Nef está falando sobre o Espírito Santo, como nós todos podemos ter revelação, podemos ter direção através do Espírito Santo. E ele fala que é o dom concedido por Deus a todos os que o procuram diligentemente. E aí no 19 ele fala: Pois aquele que procurar diligentemente achará, e os mistérios de Deus ser-lhe-ão desvendados pelo poder do Espírito Santo. E eu pensei, quanta coisa na maternidade parece que é um mistério. Eu tava pensando nisso quando eu tava tentando ajudar meus filhos a conseguir dormir melhor. É um mistério, parece que o que eu faço, nada que eu tô fazendo resolve, nada ajuda, é um mistério. Só, Senhor, me revela porque tá difícil e me deu um pouco de coragem, me reafirmou que se eu procurar diligentemente, se eu buscar, o Senhor vai revelar esses mistérios. E a gente pensa, os mistérios são a doutrina, né, do evangelho, são as coisas que são escondidas, vamos aprender sobre Kolob, vamos aprender sobre quantos anos Deus tem, sei lá, as coisas mirabolantes que às vezes a gente fica pensando, né? Mas às vezes esses mistérios são muito mais práticos e uhum, muito mais no momento, na nossa experiência, o que que a gente está vivendo agora, né? E às vezes é uma doença rara que um filho tenha, ou um pouco o que tu estava comentando sobre a sua filha, né? Da uhum, dificuldade da deficiência física, né? uhum, É um mistério de Deus sobre a razão que ela tem essa deficiência. E, como a gente falou antes, algumas coisas a gente nunca vai saber, a gente vai morrer e não vai ser conhecida pra gente. Mas muitas coisas Deus pode revelar e Ele quer revelar, se a gente procurar diligentemente. E aí foi o que eu pensei que, como mãe, eu posso orar e pedir por esses mistérios, por essas coisas simples do dia a dia, como tu mencionou sobre o currículo que tu ia ensinar à tua filha, no meu uhum, caso, né? Como que eu posso descobrir essa alergia que os meus filhos estão tendo? Como que eu posso melhorar os hábitos de saúde da minha família? Eu posso orar, eu posso buscar a ajuda de Deus, ele vai revelar para mim, ele vai me guiar uhum, mesmo as coisas que possam parecer um pouco mundanas ou talvez irrelevantes para outras pessoas, se é relevante, se é importante para gente, Deus vai nos ajudar a desvendar uhum. essas coisas. E mesmo que seja algo seja relevante pra gente, relevante pra outra pessoa, talvez seja alguma coisa realmente fútil, que quando você estiver buscando ao Senhor, Ele vai te mostrar e vai te ensinar isso, sabe? Eu já tive uma experiência assim.
de estar buscando, conversando com o Pai Celestial sobre alguma coisa e ter um sentimento. Isso não é importante. E aprender com ele sobre isso, sabe? Era importante para mim até eu aprender que eu tava dando atenção para uma coisa que não valia a pena. Claro que tem coisas que sim, que são muito importantes, são fútil para outra pessoa, mas importante para mim. Mas mesmo assim, o Pai Celestial honra aquele meu pedido, e ele honrou a minha oração, e ele me respondeu, mesmo assim, mesmo que a resposta foi, minha filha, eu acho que não precisa se preocupar sobre isso. Talvez isso não é tão importante assim. Talvez tenham outras coisas na tua vida que sejam mais importantes do que isso nesse momento. Talvez foca nisso, ou foca naquilo, em outra coisa, né? Mas eu acho que tá buscando esse direcionamento é muito importante. E eu achei interessante esse versículo que tu mencionou, porque um pouco antes tá, né, Neff tá ali buscando conhecimento para saber, ele quer descobrir o significado do sonho, né, que o pai dele teve. E mais uma vez uma outra confirmação de como Neff gostava de aprender e como ele tinha sido ensinado esse padrão, né, de aprendizado e estava interessado em ganhar mais conhecimento. E o Pai Celestial está interessado em dar conhecimento. E eu adoro que ele fala, pois aquele que procurar diligentemente achará, e os mistérios de Deus serão desvendados. E eu gostei que tu falou sobre que talvez não sejam mistérios grandiosos, sejam coisas pequenas, mas existe o potencial para, se alguém quiser, se você estiver buscando alguma coisa que seja muito obscura, que é difícil de encontrar nas escrituras, que você já ouviu falar alguma vez, vale a pena o esforço. Talvez seja um esforço grande, talvez exija uma diligência muito grande e talvez exija muita procura, muita pesquisa, porque às vezes também a gente tá buscando algo mais imediato, né? Mas eu acho que o Senhor, o tempo dele é diferente do nosso. E tem coisas que levam anos, talvez, pra gente aprender. Teve coisas que, pra mim, me levaram anos pra aprender, só com muita insistência em querer saber uma resposta. Que eu me sinto muitas vezes que eu falho nisso, em ser diligente. Vou procurar isso, vou estudar, vou buscar revelação. Pergunto uma, duas, três, quatro vezes, não recebo nada. Deixa pra lá, né? E claro, a gente pode sempre revisitar essas perguntas, esses mistérios que a gente está procurando. Como tu disse, né? Pode às vezes demorar anos, mas que é diligente. Eu não posso só, não deu certo, eu não vou desistir, nunca mais, né, vou pensar sobre isso, né? Não, a gente precisa realmente ser diligente, que Deus quer que a gente mostre o esforço para a gente também poder merecer aquela direção. E que às vezes eu sinto também que o nosso cérebro não está preparado. E por que eu digo isso? O cérebro? Talvez é um pouco assim. Se a gente for pensar em crianças, nos nossos filhos, né? Tem como ensinar uma criança de 6 meses a ler? Não. Impossível. Literalmente impossível. E não adianta. Você pode fazer o que você quiser. Eu posso fazer o que eu quiser para os meus filhos que têm ali 6 meses para ler. Ele não vai, não, não vai, não vai. Porque o cérebro deles não está preparado. O cérebro, mas quando a gente se compara com as coisas espirituais, pode ser o cérebro, pode ser o coração, pode ser nós como pessoas como inteiro. A gente precisa aprender outras habilidades ou outros princípios básicos para poder chegar a ter aquele mistério revelado. A gente está tentando, às vezes, pular passos. E claro, continua ali diligentemente e eu tenho certeza que Deus vai revelar o passo a passo, né? Ele vai preparar o seu coração, preparar a sua mente, até você estar eventualmente preparado. E eu acho que às vezes o nosso a nossa capacidade terrena está muito fora para entender alguns mistérios, algumas coisas de Deus. E a gente precisa ter paciência para continuar buscando e para aceitar, ok, ainda não tenho uma resposta. Eventualmente eu vou receber essa resposta, mas eu posso continuar vivendo com a medida do conhecimento que eu tenho neste momento. E é algo que eu penso muito frequentemente quando às vezes eu tento assim pensar sobre alguns mistérios de Deus e dá um nó na minha cabeça, eu penso, peraí, respira fundo, calma. Não preciso desistir desse assunto, mas respira fundo, calma. Eu ainda sou um, um embrião comparado ao conhecimento e à capacidade de Deus. Isso me lembra, quando tu falou que tem coisas que te dão um nó na cabeça, é a poligamia pra mim. Vamos nomear alguma coisa prática. Isso é difícil pra mim. É um tópico que é difícil e que eu sinto que um dia eu vou entender
ou talvez não, mas eu lembrei enquanto estava falando daquela escritura que fica em Mateus 7,6, que fala: Não deis aos cães o que é santo, nem lanceis aos porcos as vossas pérolas. O que que são pérolas para os porcos? Não tem valor nenhum. Enquanto estava falando, fez tudo muito sentido a gente precisar ter alguns princípios básicos, mas eu também estava pensando sobre experiências. Às vezes a gente não tem o contexto necessário para que o conhecimento tenha um significado para a gente, que receber aquele conhecimento seja transformador, que toque no nosso coração e que faça realmente a diferença. Fazendo o ensino domiciliar com a minha filha é muito interessante porque a gente tem a oportunidade de ter muitas experiências assim de mãos à obra, né? Assim que a gente adotou ela, a gente colocou ela numa escola privada no Brasil e ela entrou na quarta série e eles estavam muito avançados. E ela vinha para casa com uma tonelada de tarefa para fazer, umas tarefas de história, de geografia, e ela tinha que aprender sobre os tipos de energia e sobre coisas assim que ela não fazia absolutamente ideia nenhuma. Eu perguntava para ela, mas sabe o que que é energia? Não. Tu sabe o que que é tal palavra? Não. E essa palavra? Não. Ela não tinha o contexto para conseguir entender. Então, toda aquela informação, quando ela tinha a prova, a gente ajudava ela a memorizar, mas eu sabia que ela não sabia. Ela estava só memorizando aquele monte de coisa para ela tirar uma nota boa para passar na matéria, porque ela também é bem competitiva, ela não queria ficar para trás, né? Então a gente estava ajudando ela nesse sentido. Mas na minha cabeça eu tava pensando, tá tudo errado, não faz sentido nenhum ela tá aprendendo sobre essas usinas hidrelétricas aqui, se ela nunca nem viu uma na vida, ela não consegue entender, por mais que eu tentei explicar, mostrei vídeo e tal. Aí, na verdade, a gente acabou levando ela em uma usina, e daí as coisas começaram a fazer mais sentido. Aí agora, hoje em dia, se tu pergunta pra ela, ela lembra sobre uma usina hidrelétrica, mas porque a gente levou ela lá, porque ela viu um vídeo sobre isso, mas quando o professor estava lá falando, lá na frente, ela leu no livro, ela precisava memorizar para a prova, não era uma informação relevante para ela, né? Ou quando a gente tá aqui no homeschooling, a gente vê alguma coisa que ela não entende, eu falo, vem cá, vou te mostrar, vamos aprender sobre precipitação, vamos ferver uma panela com água, ó, tá vendo? Esse aqui é o processo de precipitação, sabe? E daí tudo faz sentido. E daí ela lembra, ela entende, ela menciona, ela fala: Mami, tu viu que isso aconteceu com a neve? E a neve evaporou e taranã, e agora tá chovendo. E eu acho que é mais ou menos isso. Eu enrolei um monte pra falar a mesma coisa que eu já tinha dito Ah, antes. eu achei muito legal. Acho que um princípio que tu traz aí, que às vezes até o Senhor, nesse processo que a gente está buscando os mistérios dele para serem desvendados, ele precisa ensinar algumas coisas pra gente na prática. Eu Uhum, acho que às vezes só quando a gente sente na pele uhum, é que a gente entende. Quantas pessoas eu já ouvi falar, né, falando, quando eu passei por essa experiência é que eu entendi a uhum, expiação de Jesus Cristo na minha vida. É que daí fez sentido, porque eu senti o efeito dela na minha vida. De novo, a gente tem que ser diligente e buscar, quando a gente tem uma pergunta, tem um mistério de Deus que a gente quer aprender, seja ele algo espiritual, seja ele algo sobre a nossa fé, ou seja sobre as coisas simples e práticas do nosso dia a dia. A gente tem que buscar diligentemente e que algumas desses mistérios, algumas dessas coisas vão ser reveladas conforme a gente for vivendo, conforme a gente for aplicando as coisas que a gente aprende. Eu queria só daí compartilhar uma escritura que me veio à mente quando tu compartilhou a escritura que tu falou de Mateus. uhum, Era uma escritura do seminário. Isaías 55, 8 e 9. Diz assim: Que os meus pensamentos são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. E acho que é muito importante a gente entender isso, de que a maneira que eu penso, por mais que eu ainda me esforce e queira aprender mais, que é importante, não é da mesma maneira que Deus pensa. E acho que daí requer humildade da nossa parte de aceitar isso. Paciência, que um dia eu vou entender. Um uhum. dia eu espero chegar nesse level. Mas que por enquanto, os meus pensamentos não são os pensamentos de Deus. Vou continuar perguntando, vou continuar procurando. Eventualmente vai chegar a resposta.